Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do tutorial de BGP e nesse vídeo falo de duas coisas importantes. No primeiro momento, revisaremos o funcionamento do processamento dos anúncios, das políticas de roteamento, seguindo o caso que foi deixado aí citado no vídeo anterior. Então, novamente, repetiremos a experiência, porém procurarei complementar na medida do possível. Muito importante, siga acompanhando. E também eu falarei de como é que nós devemos fazer a manutenção em certos aspectos, que eu serei bem específico aqui, dessas políticas de roteamento. O que nós temos aqui? O mesmo cenário anterior. Temos aqui embaixo o roteador 4 do AS200 e o roteador do AS300. Ambos possuem uma vizinhança eBGP entre si. E o router 4 do AS200 está encaminhando diversos anúncios por intermédio de mensagens update. O update é um dos 5 tipos de mensagens que o BGP implementa. Nesse caso é um Type 2, né? Uma mensagem tipo 2, um update. E lá tem os NLRIs. Então vamos começar explicando uma coisa que vai acontecer aqui. Esses 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 anúncios serão encaminhados pelo router 4 do AS200 para o router do AS300 e eles ficarão aqui na ADJ RIB-IN. Quanto tempo esses anúncios permanecerão ali dentro? Será temporariamente, só para dar tempo de processar a policy e encaminhá-los para a lock RIB o que for aprovado e depois purgar essa ADJ RIB-IN, apagar o que tiver dentro dela? Ou vai ser de caráter permanente, ou permanentemente? Por esse motivo, eu fiz a configuração aqui do Soft Reconfiguration Inbound. Isso aqui é uma configuração opcional. Eu sou bastante reservado com relação a quando e onde você pode usar essa configuração. O que significa esse comando na configuração do vizinho? Pois bem, estou aqui no AS300. Esse aqui é o router referente ao router 4 do AS200. Legal. Aí na família de endereço IPv4 Unicast eu ativei esse vizinho para IPv4 Unicast e fiz lá o Software Configuration Inbound, que ele é opcional. O que vai acabar acontecendo? Então todo o anúncio que o router do AS300 receber do router 4 do AS200 ficará guardado aqui permanentemente. Não quer dizer que não vá sair daqui, vai sair daí também, mas ficará sempre uma cópia in natura, uma cópia cru, digamos assim. Ficará mantida nessa tabela permanentemente. Eu não curto muito usar essa opção, esse recurso, para sessões de trânsito IP, porque acho realmente meio oneroso você pegar uma ADJ RIB-IN para armazenar de forma permanente toda uma tabela completa na internet. Você vai ter maior, dependendo do roteador, da classe do equipamento, ou o tipo de rede, o tamanho da rede, pode ser um pouco oneroso ter uma tabela à parte por vizinho, só para ter uma tabela toda completa. Também não vejo muita utilidade para trânsito IP. No entanto, para o downstream, para o cone de clientes, eu já vejo uma vantagem ter essa facilidade ali dentro. Até mesmo para você ter o cliente falar, eu te mandei um anúncio. Aí você olha, não, cara, mandou não, estou checando a minha DJ RIB-IN. Não é minha policy que está barrando o teu anúncio, porque na minha DJ RIB-IN, que é pré-policy, eu já não estou vendo o teu prefixo, sabe? Então ajuda nessa dinâmica de suporte ali. Pois bem, continuando aqui. Então, olhando por esse lado, o primeiro passo é o roteador do AS200, router 4, manda os prefixos via update para o AS300. Então, o primeiro passo concluído. O segundo passo, isso aqui vai ficar armazenado na DJ RIB-IN. Do jeito que veio, fica lá, fica guardado ali dentro. Só que aqui, se você olhar, eu configurei uma policy no sentido inbound. Ou seja, o router do AS300 associou uma policy no sentido entrada, entrante, para o vizinho router 4 do AS200. Essa é a route-map aqui, AS200N. Vamos olhar isso aqui, o que vai acabar acontecendo. Pois bem, cada um desses prefixos será inspecionado contra essa route map, na sequência menor para maior, é top-down mesmo.
Então vamos pegar o primeiro caso aqui, 150, 150, 150, 0/24. Esse anúncio foi, obviamente, enviado, está aqui lá na DJ Ribin, está circulando aqui dentro. O que vai acontecer? Eu vou olhar a policy toda, de cima para baixo. Então vamos começar aqui, ó. Vamos fazer esse experimento aqui, ó. Vou chegar aqui. Ó, a ação é deny, se for match na prefix list. Qual que é prefix list? É esse nome aqui. AS200 deny. Aí vamos olhar essa AS200 deny aqui. Se o prefixo for 172.16.30/24, dá match. Só que o prefixo em questão é 150, 150, 150, 0/24. Então não vai dar match aqui. Então ele não vai dar match aqui. Tá? Consequentemente, ele não vai dar match aqui. Então, ele vai sair daqui, ele vai para o próximo termo, que é o 20. Vamos olhar aqui então. AS200 LP500. Vamos olhar o que essa prefix list dita. Se for 172.16.20/24, dá match. No final de cada prefix list há um deny implícito, como um prefixo é 150, etc. Não vai dar match aqui, então não deu match aqui, obviamente. Também não deu match nesse termo. Então ele vai olhar o próximo termo. Qual que é a condicional aqui, o classificador? A dar um match na prefix list chamada S200WE1000IN. Aí o que esse cara propõe, né? Se for 200, 200, 200, 0/24, não é, aqui é 150, né? Então ele vai dar não vai dar match aqui, consequentemente ele não vai dar match aqui. Então vamos olhar para o próximo caso. Tá? Aí aqui ele vai olhar numa ASPath ACL. Vamos ver o que ela fala. Tudo que for originado no AS200, certo? Então vai dar um match aqui, porque esse prefixo 150, 150 ele vem do AS200, de acordo com o que nós demonstramos no vídeo anterior. Então ele vai dar um match aqui. Opa, deu um match. Então nessa hora eu vou executar o quê? Eu vou implementar uma média de valor 50. E acabou. Acabou. Então esse prefixo, o que vai acabar acontecendo com ele, eu vou botar o mouse um pouquinho mais para baixo aqui, o que vai acabar acontecendo com ele? Ele será aprovado aqui, ele será aprovado, permit aqui, certo? E ele vai parar bem aqui, ó. 150, 150, na lock rib. Legal? Aí vão ter os atributos well-known, mandatory, associados àquele NLRI. Por exemplo, next hop, é o router 4 AS200, não está aqui. Aí aqui eu mandei colocar um médio valor 50, um médio valor 50, né? Então está aqui, ó, médio valor 50. O atributo ASPath vem AS200 e a origem é IGP. Pronto. Certo? Vou pegar mais um caso aqui. Vamos apagar um pouco aqui das anotações, para a gente poder aproveitar aqui a experiência de novo. Vamos pegar o próximo aqui. Vamos pegar 172.16.10. Esse prefixo foi encaminhado pelo router 4 AS200 para o router do AS300, beleza. Então ele foi parar aqui dentro da DJ Ribin. Foi parar aqui. E vai ficar ali. Só que uma cópia disso vai ser encaminhada para processamento pela Routmap. O que vai acontecer com isso? Ele vai aceitar ou ele vai recusar? E se aceitar, ele vai modificar alguma coisa? Então a Routmap AS200 olhará aquele prefixo top-down. Qual que é o primeiro termo? Deny 10. O que esse Deny 10 propõe aqui? Vamos olhar, então vamos pegar esse prefixo aqui e vamos analisar ele top-down. Vamos olhar essa prefix list. Se for 172.16.30/24, dá match. Se der match, deny. E descartaria. Só que esse prefixo não é 172.16.30, ele é 172.16.10. Então não vai dar match aqui, não vai dar match aqui, então ele vai para o próximo termo, que é o 20. E que o 20 manda olhar? Olha essa outra prefix list. Se for 172.16.20, não é. E como tem um deny implícito no final da prefix list, ele vai dar não vai dar match aqui, também não vai dar match aqui, vai para o próximo termo. Permite 30.
Olha essa outra prefix list aqui. Se for 200.200.200/24, não é, então não vai dar match aqui. Vai para o próximo, permite 40. Tá? Aqui ele vai olhar o que? A ACL, a SPF ACL. Tudo que for originado no AS200, sabemos que esse prefixo não é do AS200, ele é do AS100. Tá? Ele é do AS100. Passa pelo AS200, sim, mas não é originado no AS200 conforme rege essa regex aqui, essa expressão regular aqui. Ela não fala passou pelo 200, assim, começou pelo 200, tá? Então ele não vai dar match aqui, também não vai dar match aqui. Então ele segue para o próximo. O próximo o que é? É um catch-all. Pega todo o resto, permite todo o resto. Então esse prefixo, ultimamente, ele iria para cá. Aí ele vai passar, ele será permitido e vai parar bem aqui na lock rib, 172.16.10/24. Aí o next hop vai ser, adivinha, o router 4 do AS200 e não vou ter nenhuma modificação de nada, não mandei modificar qualquer coisa aqui, zero, mas aí tá lá, ó. Tá? Originado no AS100, passou pelo AS200, código de origem IGP, acabou. Então, vamos pegar um caso de deny aqui. Apagar aqui um pouco das anotações. Tem que usar a borrachinha aqui. Vamos lá. Pois bem. Legal. Vamos pegar aqui um caso um caso fácil, né? Da 172.1630. Então esse prefixo ele foi encaminhado pelo router 4 do 200, ele parou lá na lock rib e ficará por lá, e uma cópia disso aqui será encaminhada para processamento na route map chamado AS200. Então vamos olhar o que essa policy faz. Vamos olhar do zero aqui. Então de cara ele já olha pelo deny 10 aqui. Vamos olhar o primeiro número de sequência, que é o deny 10. Ele vai dar um match na AS200 deny in. Vamos olhar o que essa AS200 deny in fala, que é justamente essa aqui, né? Então vamos circular aqui, para você pegar bem onde que eu vou estar olhando. Permite 172.16.30/24. Opa, deu match aqui. Qual que é a ação? Deny. Então eu vou descartar o prefixo. O prefixo será descartado. Aqui, não que ele será descartado, ele vai ser descartado, obviamente, ele vai para cá. Vamos falar assim, foi descartado. Mas ele continua existindo na DJ Ribin, porque eu coloquei o Software Reconfiguration Inbound. Se eu não tivesse colocado o Software Reconfiguration Inbound, ele sairia daqui também. Eu já terminei de processar esse cara. Não estaria aqui. Mas como eu tenho o Software Reconfiguration Inbound, eu vou manter uma tabela da JRibin permanente para aquele vizinho. E uma vez deny, é deny. Uma vez dando um match numa sequência de permit ou de deny numa route map, eu não vou continuar olhando os demais números de sequência, os demais termos. Não, parou. O processamento foi encerrado ali. Para aquele NLRI. Para aquele. E note que, olhando a lock rib do router do AS300, você não tem 172.16.30. Você tem 1020, mas 30 não foi. Por que ele não foi? Porque ele foi recusado. Ação de deny. Outra coisa, pegar um último exemplo aqui, para a gente poder matar. Vamos pegar um exemplo da 172.16.20. Então, novamente, acabei, não sei o que é isso aqui, enfim. 172.16.20, acabei bagunçando aqui. 172.16.20, ele é enviado, ele vai ficar lá na DJ Ribin por conta do meu software reconfig inbound de forma permanente. Uma cópia disso vai para processamento. O que eu devo fazer com esse prefixo? Então vamos olhar a policy toda de cima para baixo, começando pelo termo deny aqui. Olha essa prefix list. O que a prefix list em questão rege? Ela está aqui. O que ela está regendo? 172.16.30. Não vai dar match, porque
porque o prefixo em questão é 172.16.20. Beleza? Então, segue para o próximo statement aqui, permite 20. Vamos checar essa outra prefix list aqui. Aí vamos olhar, ela está aqui, ó. AS200 LP500 permite 172.16.20/24. Opa, é isso aí. 172.16.20 vai dar um match exato aqui nessa prefix list. Deu match. O que eu tenho que fazer agora? Vamos implementar uma local preference de valor 500. E parou por ali. Eu não continuarei, o router, no caso, não continuará inspecionando aquele mesmo NLRI 172.16.2.0. Ele não vai continuar olhando para os próximos termos. Porque ele já processou, já encontrou o que ele queria fazer ali. É para aceitar aquele prefixo e implementar uma local pref. Pois bem, e se você olhar, então, esse prefixo ele acabou sendo aprovado. Ele foi parar bem aqui. Então está lá na lockrib, que é a tabela. É o que você vê pelo comando show IPBGP. Conteúdo do show IPBGP. Então 172.16.20, o next hop é o router 4 do AS200 e está aqui, ó, o local pref que eu mandei implementar. Está com a local pref de valor 500. Originado no AS100, passou pelo AS200, código de origem IGP, e pode ter outros atributos, caso eu tivesse mandado colocar, enfim. Depois a gente vai falar melhor disso aí, de outros atributos e outras coisas que nós fazemos com as policies, mas está aqui. Se você não entendeu isso, você vai ter uma certa dificuldade de brincar com BGP. Sendo bem honesto aqui, por isso eu estou rodando essa mesma atividade novamente com uma outra dinâmica para ver se a ficha cai melhor para algumas pessoas que têm dificuldade ainda de entender as coisas. Eu vou ter que apagar aqui, obviamente. Vamos continuar com observações finais aqui. Pois bem. Ok. Aqui, vamos ver o que a gente vai ter que fazer agora para matarmos aí o tema. Então, vamos dar um exemplo, tá? 172.16.20, que está lá na DJRBIN de forma permanente por causa do meu software configuration bound. Se não, eu processaria, aprovaria ou rejeitaria e, uma vez tomada essa decisão, isso aqui sairia daqui de dentro. Mas não é o caso, está permanente. Enfim, eu aprovei. Então esse prefixo ele foi parar aqui dentro. É o passo 4. É o passo 4. Juntamente com os atributos associados àquele NLRI, por exemplo, NextHop, que é mandatório, assim como o ASPath, que é mandatório, o Origin, que é mandatória, e um Well-Known Discretionary, no caso LocalPref, que eu mandei implementar aqui, que foi de valor 500. Então essa é a minha lockrib. O que o BGP vai fazer na sequência? Ele vai computar esses destinos na sua lockrib para ver qual desses destinos ele vai aceitar como best, melhor caminho para cada destino. A gente vai falar bastante do processo de seleção de caminhos do BGP na sequência desse tutorial, mas por hora ele vai tomar essa decisão. Quais são os meus melhores caminhos para cada um dos destinos que eu tenho na minha lockrib? Aí tem os tantos passos de desempate que o BGP implementa. O que vai acontecer na sequência, duas coisas que podem acontecer quase que simultaneamente, ou dentro de uma ordem, enfim. Suponhamos que o router do AS300 tivesse um outro vizinho aqui, um outro roteador, e, para dar um exemplo, um router, por exemplo, do AS400. Tem um outro roteador aqui. Então, nesse caso, eu teria uma vizinhança eBGP entre ambos aqui. Então, vamos usar esse exemplo hipotético como um caso. O BGP ele mantém uma tabela chamada DJRBOut por vizinho. O que vai ali dentro? Apenas as best. Eu posso ter várias opções de caminhos para uma determinada rede, um prefixo. Eu vou ter que escolher o meu best. Tá? Qual das opções que para aquele destino vai ser a minha melhor opção e aquela que eu vou anunciar para os meus vizinhos. Há uma configuração que dá para você anunciar caminhos alternativos também, mas
está fora de questão por enquanto. Vamos trabalhar com um básico essencial do BGP. Mas o que nós temos aqui são os prefixos best. Então, por exemplo, digamos que todos eles aqui fossem meus bash, aqui, bash. Inclusive esses três aqui, que note o seguinte, olha que interessante, esse 192.6810, aqui é 2.0, acabou ficando repetido, e 3.0, o next hop dos três é o próprio router do AS300. Então o ASPF é vazio, não tem nada aqui dentro, porque são rotas geradas no próprio AS300, origem IGP e em Cisco, né, já que o wait é uma coisa bem Cisco, toda a rota que o próprio roteador gera, ele já coloca um wait, que não é o maior wait, mas é um wait um tanto alto, que é o valor 32768. Tá? Então até essas três redes, ou seja, apagar um pouco da bagunça aqui, então essas 4 redes aqui que foram aceitas, no total tinham sido 5, mas a 172.16.3.0 foi descartada por causa da policy, então restaram 4. E dessas 4, em 3 delas eu fiz modificações. Uma delas eu coloquei local pref, a outra eu coloquei um med e a outra eu botei um wait. Tá? Então desses 4 anúncios, eu escolhi o bash de cada um deles, só tem eles mesmo, então todos eles são bash, mais os meus 3 aqui. Tá? Então esses anúncios todos vão ser enviados, por exemplo, entre o router do AS300 e o router do AS400, na seção BGP. Que eles mantêm, é BGP, essa vizinhança externa aqui entre eles. Tá? Então vamos pegar isso aí, porque é muito importante. Duas coisas são sempre modificadas em sessões externas, querendo você ou não, a não ser que você faça, obviamente, algum tipo de configuração para isso não acontecer, e isso depende muito da classe do equipamento, mas 2 coisas vão mudar sempre. A primeira é o next hop, o endereço IP de next hop. Eu botei XXX aqui porque eu não especifiquei qual que é o IP do meu vizinho, consequentemente qual é o meu IP para falar com ele. Mas o next hop é o seguinte, ele é sempre modificado nas sessões externas. Exemplo aqui, então eu tenho um IP que é o IP1, por exemplo, do router 300, e IP2 do router do AS400 aqui. Então o next hop vai ser, por exemplo, nesse exemplo, né, vou dar um exemplo básico aqui, 10.001. 10.001. Entendeu? Ou seja, quando o router do AS300 passar esses anúncios para o AS400, ele vai falar, eu, router 300, sou o next hop, está aqui meu IP de next hop, que é o endereço IP que o AS300 usa para fechar a vizinhança externa com o AS400. Legal? Então o next hop ele vai sempre mudar nas sessões externas. Outra coisa que vai mudar é a inclusão do atributo ASPath. Ou seja, eu vou colocar aqui, né, o AS300. Por algum motivo aqui eu acabei não escrevendo, mas aqui também, né? Ou seja, 300 aqui. Pronto. Sabia que tinha uma coisa faltando. Então o que vai acabar acontecendo o router do AS300 ele vai mudar o next hop para ele mesmo, que é o IP que ele usa para fechar a sessão BGP com o router do AS400, e vai incluir o AS300 na lista de AS de cada NLRI. Tá? Esses aqui foram originados no AS100, passaram pelo AS200 e ultimamente o AS300 está passando para o AS400. Já esse aqui foi originado no AS200, passou pelo AS300 e essa modificação que é por vizinho está sendo anunciada por router 4, né, do AS400 dessa forma. E aqui são rotas geradas no próprio AS300. Então não tem uma lista prévia de AS. Legal? Então, isso é o que acontece. Tá? E você pode ver esse comando aqui, show IP BGP neighbor, o IP do vizinho, advertise route, quais são as rotas que eu estou de fato anunciando para o vizinho. O que não tem demonstrado aqui é se eu tivesse uma policy out para esse vizinho aqui do AS400,
né? Ou seja, antes de passar os anúncios para o AS400, eu poderia querer rodar uma policy ali, para fazer um filtro. Então teria uma policy aqui no meio. Vou desenhar uma parede aqui. Vou tentar desenhar uma parede usando minhas parcas habilidades na canetinha aqui. Suponhamos isso aqui. Então aqui vai ter uma policy, por exemplo, uma policy que pode ser uma filter list, distribute list, prefix list ou, exemplo, uma route map. Route map. Out. No sentido outbound. Ou seja, quando eu pegar minhas melhores rotas na tabela lock rib, eu tenho que passar isso para os meus vizinhos, no caso, vizinho do AS400. Opa, mas tem uma policy out associada com aquela vizinhança com a AS400. Aí tem que rodar naquela route map. Então, digamos que, cenário hipotético, eu não quisesse encaminhar uma dessas três redes aqui para o AS400. Eu não quero encaminhar um 926820, aqui acabou ficando 10 de novo aqui, mas tio Léo conserta sob demanda. Aqui é 2 e aqui é 2. Tá? Então, suponhamos que eu não quisesse encaminhar um 926820. Então, ela está na minha lock rib como pass, inclusive eu mesmo que estou gerando, né? Mas essa policy vai dar um deny. Então, isso aqui não existiria. Essa entrada aqui, né, ela não existiria. Digamos que eu quisesse fazer um prepend de AS. Tá? Então, por exemplo, no prefixo 1926830, eu poderia querer fazer um prepend de AS. Eu quero colocar mais 3 ocorrências do AS300 ali dentro. Então, eu poderia colocar aqui 300, 300, 300. A gente vai aprender a fazer AS prepending no tutorial ainda, sabe? Então, a policy out, ela governaria o seguinte: o que você quer passar para o teu vizinho e daquilo que você está passando, se você quer mudar alguma coisa, enfiar uma community, colocar um valor de MED, tá? Fazer um prepend de AS e outra coisa. Local preference, você vê que ele existe aqui o 500, né? Existe. Mas por que não tem aqui um local pref? Né? Aqui nesse campo aqui, por que não tem local pref? Porque local preference não navega em seções externas, exceto em confederação. Mas fora de uma confederation, entre seções externas você não pode passar um local pref, mas MED já pode. Se eu implementei um MED, eu posso passar para o meu AS vizinho. O meu AS vizinho não pode repassar aquele MED adiante. Mas, sabe, na maneira que eu montei aqui, eu posso fazer isso. Então está aqui a minha DJ RibOut e fica atento com a história da policy. Né? As minhas best da minha lock rib, eu vou passar pela minha policy out, se eu tiver, obviamente, e na prática você terá BGP sem policy, é uma coisa complicada, uma coisa perigosa, inclusive, e vou passar pela policy, vou filtrar o que eu não quero mandar para aquele vizinho específico, e o que eu mandar para ele eu posso querer, ultimamente, modificar algum atributo ou incluir alguma coisa. Outra coisa que vai acontecer é você, de fato, encaminhar as suas melhores rotas de BGP para o processo que mantém a tabela de roteamento do teu equipamento. Em algumas plataformas Cisco chamamos isso de Rib Manager. Rib_MGR. É um processo que mantém a tabela de roteamento. Então o BGP ele vai lá na porta, tem um IPC para isso, um Inter-Process Communication, vai bater na porta lá, ó. Ô, tabela de roteamento, cara, é o seguinte, tem umas rotas para você aqui. Vê se você não está interessado em colocá-las na tua tabela de roteamento IP. Desde que, obviamente, o NextHop, a recursividade para o NextHop esteja ok, aquela coisa toda. Porque nem toda best BGP vai virar uma rota na tabela de roteamento. Porque, por exemplo, essas três redes aqui, para você ter uma ideia, o próprio router 3 está gerando. Provavelmente elas são de uma distância administrativa melhor. Por exemplo, são rotas conectadas. São rotas, né, conectadas no próprio router do AS300. Então eu não vou instalar essas rotas BGP na tabela de roteamento porque eu já tenho rotas melhores para esses destinos que são rotas diretamente conectadas.
Ou às vezes você tem uma rota BGP, que ela é best na tabela BGP, o BGP oferece para a tabela de roteamento, mas a tabela de roteamento fala o seguinte, ó, eu não vou aceitar essa rota, por quê? Porque eu tenho uma rota igualzinho para essa mesma rede, só que pelo SPF. Tá? Você vê que o SPF tem um AD maior do que o EBGP, então teria um takeover. Tá, eu tenho uma rota estática, pronto, eu tenho uma rota estática para 150.0/24, tem uma rota estática. Tá? Para o mesmo NextHop, para outro NextHop, não importa. Pô, uma rota estática tem uma AD de 1 em plataforma Cisco. Uma rota EBGP tem uma AD de 20. Pô, 1 é melhor do que 20. Então aquela rota 150, ela não seria uma rota BGP. Ela seria uma rota connected. Entendeu? E aqui não teria isso aqui, obviamente, seria 1/0 aqui. Enfim. Então, apesar de ela ser uma best, eu não vou instalar essa rota na tabela de roteamento porque tem uma outra rota de um outro protocolo com uma distância administrativa melhor. Aí essas rotas seriam marcadas com um R minúsculo aqui, ó. É RIB failure. Ou seja, eu não posso instalá-la na RIB porque tem uma opção melhor para aquela RIB via um outro protocolo, um outro procedimento. Então aqui é a tua tabela de roteamento IP, efetivamente. A tua routing table. Aquilo que você vê pelo comando show IP route. É o que você vê. Ok? Então fizemos essa revisão da policy. Espero que você tenha entendido, mas para finalizarmos, uma coisa que é muito, muito, muito importante deixar claro para você aqui, para vocês, é o seguinte, depende muito do equipamento. Mas vamos falar a situação mais engessada e generalizada do conceito. Aquela expressão águas passadas não movem moinhos. Eu vou tentar apagar alguma coisinha aqui, se vocês me permitirem, para a gente poder explicar isso de forma mais lúdica. Deixa eu apagar aqui algumas das coisas que eu digitei. Vou criar um espacinho aqui nas minhas anotações. Esse é o mal da canetinha. Na canetinha você abusa, né? Mas tá tudo bem. Vou apagar aqui. Opa, agora sim. Depois eu dou uma consertada aqui. Sem problema.